Naruto ou Dragon Ball? Friends ou The Office? O seu livro, jogo ou programa favorito certamente não foi escolhido pelo acaso. O que cada um de nós considera como bom, na verdade está ligado ao quanto a nossa experiência de vida e a nossa personalidade se identifica com o que está sendo dito naquela obra. Vamos descobrir nesse vídeo o quanto que uma obra de ficção pode transformar a sua vida. Olá, eu sou a Jéssica, sou psicóloga e acabei virando fã de animes e séries por causa desse nerdão aqui. E eu sou o Léo, esse é o Psicofiction, o canal onde você sempre vai encontrar uma ligação entre a psicologia e obras fictícias. Vamos lá. Tudo isso? Se você já passou por uma situação onde você estava fazendo a Genkidama junto com o Goku, ou então chorou com o casamento do Naruto, como eu. Fique tranquilo que isso não é nada incomum nem vergonhoso. Hoje já existem alguns estudos que buscam aproveitar dessa emoção profunda que nosso personagem favorito causa na gente e canalizar esses sentimentos de uma forma para obter um tratamento. Um exemplo disso é a chamada Superhero Therapy, criada pela doutora Janina Scarlett. Nascida na Ucrânia, Janina, ainda na infância, foi uma das milhares de pessoas expostas ao desastre de Chernobyl. Segundo ela mesma relata, ela tinha apenas 3 anos de idade quando isso tudo aconteceu. Os recursos da área onde ela vivia foram contaminados, como a terra e a água, e como consequência disso, ao longo do tempo, ela teve seu sistema imunológico gravemente afetado. Como se não bastasse uma criança pequena passar por tudo isso, ainda quando o tempo estava chuvoso, ela relata que os sintomas ainda se agravavam. Essa situação de problema de saúde dela permaneceu durante toda a infância e pré-adolescência, até que quando ela tinha mais ou menos 12 anos, a família dela decidiu se mudar da Ucrânia para os Estados Unidos. E ali o que deveria ter sido um recomeço para a vida deles foi, na verdade, mais um desafio a ser enfrentado pela Janina. Chegou lá sem falar muito bem o inglês, sofria bullying por ter vindo da Ucrânia, os coleguinhas sabiam do desastre que tinha acontecido lá e zoavam bastante dela, chamando ela de radioativa, que ela ia passar uma doença para eles. And many of them would ask each other in front of me not to touch me because I was, quote, radioactive. On most days, I just wanted to die. Posteriormente, ela conseguiu um trabalho no cinema e a vida dela começou a ter um estalo, uma mudança, quando ela assistiu um filme dos X-Men. Assim como a Janina, os X-Men eram um grupo de jovens com genes mutantes, também que não eram aceitos pela sociedade, e eles conseguiam usar essa diferença que eles tinham como uma arma especial. E de todos os X-Men, o que ela mais se identificou foi a Tempestade, justamente por essa forte ligação com o clima. Essa foi a primeira vez que ela transformou a visão de si mesma, passando de vítima para uma sobrevivente, decidindo utilizar toda a tragédia que a história de vida dela havia sido até aquele momento como uma forma de ajudar outras pessoas, o que a levou a estudar psicologia. Após a graduação e doutorado, Janina já trabalhava com ex-combatentes de guerra. E um paciente da Marinha Americana foi diagnosticado com transtorno do estresse pós-traumático e disse uma frase que a tocou profundamente. Ele disse: "Eu tentei ser o super-homem e falhei." Então ela pensou, como é que uma pessoa que teve coragem suficiente para entrar num campo de batalha, colocou sua vida em risco, enfrentou o pior da humanidade e voltou para casa e se sentindo um fracassado, simplesmente por ter desenvolvido um transtorno, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que é algo comum numa situação de guerra, algo que normalmente é causado em situações de grande pressão ou grande trauma. E no tratamento desse paciente, que trouxe essa questão do super-homem, ela deixou aflorar ali o seu lado nerd e fez algumas perguntas do conhecimento que ela tinha do personagem, né? Então, o super-homem é realmente invencível? Ele não tem nenhuma fraqueza? E é o que o paciente relatou para ela. Sim, ele tem a kryptonita, né, que causa ali um problema físico, e também tem a preocupação com a família, que normalmente são utilizados ali como reféns para que ele ceda aos vilões. E mesmo assim, isso nunca impediu que o Superman
conseguisse lutar e vencer o mal. O jeito que ela respondeu realmente foi muito interessante, porque o Superman mesmo, poxa, mesmo ele tendo alguns defeitos, ele não deixa de ser aquele cara que a humanidade toda confia nele. Assim como a gente tem que aprender a conviver com os nossos defeitos, nossas dificuldades. Isso não nos diminui nada como pessoa. Sim, foi realmente esse novo olhar sobre os seus problemas que ressignificou a forma de ser desse homem e fez com que ele conseguisse, através das técnicas que ela já utilizava, melhorar os seus sintomas, e ela também conseguiu, a partir dali, começar a desenvolver essa técnica terapêutica que foi chamada posteriormente de Superhero Therapy. By incorporating certain heroes, fictional or real life, into therapy to help people understand that they're not alone in their experiences can actually help them feel less alone, less ashamed, and more likely to seek help. A Superhero Therapy foi formulada para tratar pacientes, principalmente aqueles que sofrem de ansiedade extrema, depressão e transtorno do estresse pós-traumático. Transtorno do estresse. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. É porque eu tenho dificuldade de falar estresse. Ah, bom. Essa técnica visa colocar o paciente em sintonia com os seus heróis favoritos e assim, juntamente com esses heróis, conseguirem identificar as forças e fraquezas, tanto dos personagens quanto dos pacientes, possibilitando, através das teorias já muito conhecida como a teoria cognitivo-comportamental, ressignificar os comportamentos desses pacientes e conseguir com que estes vejam algo além dos seus problemas. Assim como esses ex-combatentes que estavam sendo tratados ali no início do desenvolvimento da Superhero Therapy, a gente também muitas vezes tem dificuldade de expressar os nossos sentimentos, de se abrir com uma outra pessoa. Logo vem à cabeça assim, o medo do julgamento, o próprio medo de mostrar para outra pessoa que você tem falhas. É difícil se abrir esse ponto. É verdade. I am so sorry. So sorry. E é engraçado que hoje em dia as pessoas, a gente mesmo, para procurar um médico quando está passando por uma dor física, é natural. Sim. Mas quando é um sofrimento psicológico, uma angústia, uma depressão, a gente enfrenta sozinho. A gente fica guardando dentro da gente, não compartilha com ninguém que possa nos ajudar, não procura o psicólogo, que seria o profissional adequado. Então é interessante essa questão da Superhero Therapy, porque muitas vezes esse mundo mágico da ficção é uma válvula de escape para o cara conseguir tirar para fora um pouco disso que está guardado no coração dele. Sim, porque muitas vezes as obras de ficção, elas são um espelho do nosso interior, né? E expressam aquilo que às vezes a gente não consegue expressar com palavras. Whatever makes you weird makes you wonderful. Well, I wish I had someone like that tell me that when I was in junior high school. I didn't, but I had the X-Men. É verdade, você falando disso, vem na cabeça, por exemplo, como que o Batman lida com o sentimento de luto. Sim. É a partir dali que se desenvolve toda a história do personagem. Sim, é verdade. Save Martha! Tem o Chandler também, que é um dos meus personagens favoritos de Friends, que apesar de ter todo aquele sentimento, toda aquela angústia com relação à separação dos pais, o que ele faz sempre que tem uma situação difícil que ele vai ter que demonstrar o sentimento, vem com uma piada e foge do assunto. Who doesn't like me? Everyone. Except for, no, everyone. E você, qual o seu personagem ou herói favorito? Deixa aqui nos comentários, e se você se sentir à vontade para isso, também deixa o motivo pelo qual se identifica com ele. Então, se você achou interessante esse tipo de vídeo relacionando psicologia, cultura pop, mundo nerd, deixa o seu like, a sua inscrição, para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas aqui dentro do YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima! Valeu.